Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Café com Autoestima. Nós vamos começar a nossa prática de hoje, então eu quero convidar vocês para fecharem os olhos, vou compartilhar o áudio, fecharem os olhos, respirarem fundo, observar o ar que entra, o ar que sai. Prestar atenção no aqui e no agora. Tomar consciência do seu corpo. E nesse estado você começa a trazer as suas características positivas. Eu sou corajosa, eu sou saudável, eu sou plenitude, eu sou determinada, eu sou sábia, eu sou leve, eu sou flexível, eu sou mudança, eu sou a mudança, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou paz, sou equilíbrio, sou leveza, eu sou o eu sou. E nesse momento você começa a trazer os motivos de gratidão. Sou grata pela minha vida, sou grata pelo sim que meus pais me deram, sou grata por terem cuidado de mim, sou grata pelos irmãos que me ensinam a dividir, a compartilhar, sou grata pelos amigos que me apoiam, caminham comigo, sou grata pelo trabalho que me ensina a vencer a mim mesma, sou grata pelos desafios que me fazem me esforçar e revelar o meu potencial. Sou grata pelo aprendizado, tanto que a vida me oferece. Sou grata pelas pessoas que me apoiam, que caminham comigo, que me fortalecem, que me ajudam a continuar a minha jornada e me mostram o quanto eu estou no caminho certo. Sou grata, sou grata, sou grata, sou grata. E agora você traz a sua visão de futuro. Você traz a imagem do seu sonho realizado. E você se vê ali no seu Everest. Você se vê realizando o seu sonho. Não importa o tamanho, quão distante ele esteja. Veja lá. Veja lá, a Marane conhece a realidade. Veja lá, permita o seu coração bater para cima. É você alcançando o seu objetivo. Coloque o sorriso nos seus lábios. Veja a alegria dessa realização. Respire fundo, permita o seu coração bater mais forte. Você não cabe aonde você estaria se você viu, se você ouviu
e você sentiu, aconteceu, aconteceu, e você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Porque o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, que a gente tenha sempre em mente isso, que tudo que existe começou primeiro no plano das ideias, no acreditar, no visualizar, para que, à medida em que fosse sendo trabalhado esse plano, esse campo mental, pudesse ser trazido à realidade. Deixa eu descompartilhar aqui. Ótimo. Então, vamos dar início agora ao nosso estudo. E eu quero trazer aqui, esse livro, ele traz vários pontos importantes em capítulos pequenos, e convido a todos, todas vocês, né, a lerem os livros, para acompanharem, para vocês se fortalecerem no hábito da leitura e também trazer as suas próprias reflexões e poderem compartilhar também conosco, trazendo uma nova visão sobre os livros que a gente estiver lendo. Nós vamos estudar, o próximo livro vai ser O Segredo da Mente Milionária. A gente tinha até falado de trabalhar a comunicação não violenta, que nós vamos fazê-lo, mas eu acho muito importante, nesse momento, está me vindo muito, a necessidade de nós trabalharmos a prosperidade, a mudança de crença, não prosperidade só financeira, não, mas o abrir-se para o mais, para o acreditar que eu posso mais, que eu mereço mais, que eu consigo ir além. Isso é muito importante porque isso parte das crenças que rodam aqui na nossa mente. Então, quando a gente se abre para essa perspectiva de que eu posso, né, a coisa ganha corpo em mim, isso me fortalece e faz com que eu avance nos meus projetos, né, em todas as áreas da minha vida. O acreditar, o se sentir merecedora, né, é fundamental para que a vida avance. Por isso eu escolhi trabalharmos primeiro a mentalidade do prosperar, da abundância, para depois a gente seguir na comunicação, tá bom, gente? Então, nós vamos aqui para o capítulo 11, que fala do ousar, o poder de um não elegante. E ele traz a história da Rosa Parks, onde ela traz o seguinte, que um simples não mudou a história, né? Nós já falamos desse episódio, né, no livro O Poder do Hábito, onde quem era Rosa Parks? Ela era uma mulher, né, negra, hoje fala-se preta, né, que o motorista nos Estados Unidos, né, na década de 50, quando entravam brancos, se os pretos estavam sentados, eles deveriam levantar para que os brancos se sentassem. E o motorista solicitou, entrou um branco, ela estava sentada, e o motorista pediu para ela levantar, ela disse não. E esse não foi um não muito importante, porque por mais que fosse apenas uma mulher dizendo um não, ela tinha uma grande influência, porque ela era muito bem quista pela comunidade preta, e ela ela ajudava muitas pessoas, ela era secretária da associação, então muita gente conhecia ela, e aí ela foi presa. A partir desse ato, começou uma série de movimentos para tentar libertá-la, né? E com isso deu início a esse movimento de libertação, né? Dessa revolução mesmo, de libertação dessa segregação, né? Então, a coragem é o segredo do processo de eliminação. Sem coragem, a busca disciplinada por menos não passa de conversa fiada, ela é superficial. E é muito difícil, muitas vezes,
dizer não. Isso é real e a gente vem trabalhando isso, né, em outros estudos. Eu já dei um curso sobre como dizer não, mesmo sendo uma pessoa insegura. Então, é desafiante, mas a decisão, o não, ele precisa ser algo muito... ser algo que é natural para nós, né? Muitas vezes a gente não tem o hábito, né, de dizer não, e o que torna-se mais difícil no não é o desconforto social, né, de como que você vai dizer não. Mas ela traz que quanto mais você tem clareza do que aquele não vai gerar para você, mais fácil de dizê-lo se torna. Quando você para pensar, né, no quanto aquele não tomaria, se você dissesse sim, o quanto você perderia do seu tempo, né? Você começa a ficar mais fácil. E ele traz aqui uma técnica que ele fala o seguinte: olha, separe a sua decisão do relacionamento. Quando você diz não, você não está dizendo não para a pessoa, você está dizendo não para um convite, para um pedido, né? E quando você faz isso, fica muito mais fácil você conseguir dizer não. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento, podemos tomar uma decisão clara e então encontrar coragem para transmiti-la. E aí ele fala, olha, você pode dizer não, muitas vezes a forma mais fácil de dizer não seria o não propriamente dito, mas você tem formas mais leves para você de dizer não, como por exemplo, eu fico muito honrada por ter pensado em mim, mas temo que eu não conseguirei atender. Eu adoraria, mas eu já estou com a minha agenda lotada, né? Então, concentre-se no que terá que perder, né? Quanto mais pensamos em algo de que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil fica dizer não, né? Depois, ele fala assim, lembrem-se que todos estão vendendo alguma coisa, né? E que o que a pessoa vendendo ideias, vendendo sugestões, vendendo uma opinião, e quando você diz não, né, é apenas um não para mais uma pessoa que está vendendo algo, que está tentando te capturar para os interesses dela. Então, quando alguém te pede algo, não se trata da sua vida, mas da vida do outro. Então, você precisa selecionar. Você sai comprando tudo que te oferecem? Não. Então, entenda que todo mundo está vendendo algo. E assim também você deve se portar, percebendo que os diversos pedidos é alguém vendendo algo, vendendo uma ideia, um interesse, e cabe a você comprá-lo ou não, né? E aí ele traz a ideia de que acostume-se, em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito. Então, muitas vezes, aquele que diz sim a todo mundo, ele é o bonzinho, ele é o legal, ele é o popular, mas poucas pessoas vão respeitá-lo, né? Então, aí ele traz algumas ideias, né? Sobre, muitas vezes, quando você vai dizer não, você, ao invés de dizer um não automático, você, olha, eu vou ver na minha agenda e te retorno. Muitas vezes, mensagens de e-mail automáticas, né? Você pode já deixar, quando alguém te pede, vamos supor que você está ocupado num projeto, você deixa lá, olha, no tempo oportuno, assim que eu me liberar, eu vou te responder, porque aí você já dá um tempo para que as pessoas saibam que você está envolvido em algo. Ou às vezes usar o humor, né? Tipo assim, nem que a vaca turça, né? Para algum pedido, vamos caminhar comigo 7 horas da manhã, mas nem morta, eu vou dormir, se você quiser, pode ir à vontade, eu chamo fulano, né? Ou então você falar, olha, eu não posso, mas talvez chamo fulano que seria uma boa opção, porque às vezes a pessoa quer uma companhia ou quer alguém para ajudar e não necessariamente teria que ser você. Uma outra coisa que ele traz importante é descomprometer-se, né? Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer
não cedo o bastante. Então, ele traz a ideia de que, na maioria das vezes, a gente diz sim por várias situações, né, que ele traz como armadilhas do comprometimento. Então, olha só que interessante. Ele fala que a influência dos custos perdidos é a tendência de continuar investindo tempo, dinheiro e energia numa proposta que sabemos ser mal sucedida, só porque já gastamos um valor impossível de ser ressarcido. Isso pode facilmente se transformar em um ciclo vicioso. Então, ele traz a ideia do Concorde, né, que foi aquele avião que foi financiado pela França e Estados Unidos, França e Reino Unido, voando de Londres a Nova York. E ele fala que realmente ele voava, ele gastava apenas 2 horas e 52 minutos, uma velocidade mais rápida do mundo. Porém, o Concorde, ele deu o maior prejuízo da história, mas nenhum dos dois países abriram mão do projeto, porque eles já tinham gastado tanto dinheiro que eles falaram assim, não, tem que dar certo. E isso é um perigo, porque muitas vezes você fica insistindo em algo que não é bom, que não vai gerar frutos, só pelo fato de você já ter investido muito tempo, dinheiro, energia naquilo. Então, ele coloca que o não essencialista, ele não consegue se libertar dessas armadilhas, mas o essencialista, ele tem a coragem e a confiança necessária para admitir os seus erros e se descomprometer. Gente, como isso é importante! Muitas vezes, né, eu me lembro que quando eu tive uma empresa, eu tive uma empresa por 10 anos, e um período que eu estava muito difícil, eu falei assim, eu não aceitei, né? Eu estava assim, um pouco endividada, e tal, eu mexia com bolsa de couro, foi quando a China entrou com aquele tanto de bolsa de couro e de sintético, e a bolsa era muito barata, e eu falei, gente, eu não aceito eu não ter dado certo, eu não dar certo, porque já deu tão certo alguns anos atrás, que tem que continuar dando certo, o que eu fiz de errado? E naquele momento, eu decidi investir, continuar investindo na empresa, né? Até que eu realmente dei uma guinada, mudei e tal, e isso foi uma decisão difícil, mas eu não aceitei não dar certo. Aí contratei um estilista, entrei na área, né, de roupa e mudei e tal, mas chegou um momento em que, de novo, né, eu gastei muito dinheiro. Por exemplo, eu tive uma coleção maravilhosa, e aí eu vi clientes de boutique começar a frequentar a minha fábrica, né? Eu fazia isso aqui para vender 2.500, comecei a vender 4.500, tinha cliente de 7.500, de 10, e aí foi muito boa a coleção, só que na coleção seguinte a gente meteu o pé na produção, porque a gente falou, olha, se a primeira foi desse jeito, né, quando eu comecei a fazer, contratei um estilista bacana, se a primeira foi desse jeito, a próxima vai ser melhor ainda. E aí, o que eu fiz? Meu capital todo ficou empatado no produto, porque eu fabriquei muito. E aí, veio uma recessão que segurou, não consegui vender. Então, eu não tinha dinheiro para ir para a próxima coleção. E nesse momento, eu falei, gente, foi tudo tão bem, cadê meu dinheiro? Só que o dinheiro estava todo empatado em roupa, e para eu continuar eu teria que pegar mais dinheiro emprestado. E aí é o momento, né, que da sua decisão, você vai continuar investindo naquilo que você não tem certeza, ou que você não está te gerando o suficiente, ou você vai parar, ter a coragem de desistir, de dizer não. E é muito interessante, gente, porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade e se acham que parar é fracassar. Muitas vezes você tem que dar um passo para trás
ou 2 passos para trás para dar 10 para frente. E isso é ter sabedoria, é ter humildade, é ter a capacidade de avaliação e não acreditar que eu só estou crescendo se eu avanço, se eu vou para frente. Muitas vezes recuar é sabedoria, né? Então a gente tem que ter essa visão e essa coragem de largar o osso, né? Quantas vezes eu falo assim, não, eu não largo o osso, eu estou aqui a vida inteira. E isso ele traz também, né? Um outro efeito é finja que você abandonar um projeto em que se investiu tanto, dá a impressão de que foi tudo em vão, e aprendemos desde cedo a evitar desperdício. Por isso, essa dificuldade de abrir mão daquilo que você já está fazendo há algum tempo. Ele chama isso de efeito dotação também. Ele fala que outra dificuldade que nos aprisiona nos compromissos já feitos é o efeito dotação, a tendência de subestimar o que não é seu e supervalorizar aquilo que é seu. Então, ele conta, né, que ele fez um experimento em que ele deu uma caneca para um grupo, deu uma para cada pessoa de um grupo, e para outras pessoas de outro grupo não deu caneca nenhuma. E aí perguntaram para o grupo que tinha caneca por quanto eles venderiam a caneca. E eles falaram por $2, que não iam vender por menos de $5,25. E perguntaram para o grupo por quanto eles comprariam aquela caneca. E o outro grupo disse que não compraria por mais de $2,25 ou $2,75. Ou seja, a tendência que nós temos de supervalorizar aquilo que nós temos. E aí ele traz a ideia, finja que você ainda não é dono e faça a pergunta: se eu não possuísse esse item, quanto eu estaria disposta a pagar por ele? Se eu não tivesse me comprometido, se eu não estivesse envolvido nesse projeto, quanto eu estaria disposta a investir nele? Né? Porque aí você consegue ter a real visão, é aquela ideia do guarda-roupa. Se eu não tivesse essa roupa, quanto eu estaria disposta a comprá-la hoje? Se eu já não tivesse esse empregado na minha empresa, eu o contrataria hoje? Então, são essas perguntas que nos ajudam a decidir, né? A tomar, a dizer não para as coisas e não nos manter nelas só porque elas já estão na nossa vida ou porque eu já me comprometi. Aí ele traz também, para de tentar fazer um encaixe, ou seja, tentar se desdobrar, tentar se fazer, forçar a barra para dar certo, para ser você, para manter um relacionamento que não tem jeito, que já está desgastado, ou que está um desrespeito, sabe? Para de tentar forçar a barra. E ele traz que uma forma, né? Quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente tenta fazer algo que não encaixa direito, e que uma forma de você se libertar daquilo é você buscar uma segunda opinião, buscar a opinião de quem não está envolvido. E aí, ele conta um caso que ele não conseguia sair de um projeto, e ele foi buscar uma opinião, e o amigo dele falou assim: olha, você não está casado com isso, você é livre, você pode simplesmente seguir e deixar isso para lá. Né? E aí, muitas vezes, você fala assim, aquela ideia, né, que a gente viu no início do livro, da ideia, eu tenho escolha. E quantas vezes nós já estamos tão envolvidos na coisa, às vezes num relacionamento que você está tão envolvida, já é tão comum ali para você, que você acha que você não pode sair, né? Às vezes, amizades que já têm tanto tempo e que hoje não são mais saudáveis, você acha que você não pode mais se livrar, afastar. É aquela coisa da gente entender que nós sempre temos escolha. E muitas vezes a gente precisa de buscar alguém que está fora do contexto para nos ajudar a enxergar isso.
né? E aí ele fala da influência do status quo, a tendência de continuar fazendo uma coisa só porque sempre a fizemos, pode ser chamada de influência do status quo. Ou seja, se a vida inteira eu fiz isso, eu tenho que continuar fazendo, né? Se a vida inteira a minha família faz assim, eu tenho que continuar fazendo. A gente precisa de se abrir para essa liberdade de escolha. Eu não quero fazer isso não tem a ver comigo, eu não preciso seguir esse ritmo. Então, a gente, né, a própria ideia, se todo mundo é comerciante, eu tenho que ser comerciante, se todo mundo é médico, eu tenho que ser médico, né? É você parar com essa ideia de seguir um padrão, de seguir uma expectativa, né? Então, é de você entender que você deve refletir sobre as escolhas. E aí ele traz a ideia, né, que eu achei muito interessante, que aplique o orçamento base zero. E ele traz, né, que numa empresa, todo setor tende, quando vai apresentar o seu orçamento, tende a pôr um pouquinho a mais do orçamento do mês passado ou do ano passado. E que em algumas empresas eles trabalham com a ideia do orçamento base zero, ou seja, a minha base, a cada momento que eu for fazer um orçamento, eu tenho que avaliar o que eu realmente preciso e não partir do pressuposto de que, se ano passado ou se mês passado eu gastei 100, então esse mês eu vou gastar 110, né? Ou seja, quando você parte do orçamento base zero, significa que você vai ter que reanalisar o que você precisa a cada momento, e que isso te permite, isso distribui os recursos com eficiência, com base na necessidade, não no histórico, identifica exigências orçamentárias exageradas, chama atenção para operações obsoletas e estimula todos a serem mais claros em seus propósitos e ao explicar como as despesas se adequam aos projetos. Ou seja, faz com que você esteja o tempo inteiro revisando situações, eliminando despesas que não são necessárias. Quantas vezes, né? Eu lembro que numa empresa, até acho que da minha mãe e da minha irmã, que elas comentaram, acho que aconteceu isso comigo também, quando o showroom, né, que é a loja da fábrica, ia pedir para fazer compra, sempre pedia mais 2 adoçante, mais 2 daquilo, quando ia ver, já tinha 2 lá de reserva. Então, para que ia pedir mais? Por quê? Porque estava no automático, entende? Então, se não houve o consumo, qual o sentido de se comprar mais daquilo? Então, a gente vai criando um hábito de fazer coisas desnecessárias, gastos desnecessários. Então, esse orçamento base zero, ele é muito interessante porque nos permite revisar as nossas necessidades e eliminar realmente aquilo que é desnecessário. Aí ele traz também uma forma, né, de você... e aí nós estamos tudo falando dentro da ideia do não, né, do descomprometer-se. Então, ele fala, olha, não fala automaticamente, dá uma pausa antes de se manifestar, porque muitas vezes, por impulso, você aceita, né, um pedido, você aceita uma solicitação, você se compromete, vai gerando uma série de compromissos que você não poderia, que você não gostaria, simplesmente pela impulsividade. Então, respira fundo, né? Faça uma pausa antes de se comprometer, né? E aí ele traz também, olha, supera o medo de perder oportunidades, porque muitas vezes você vai aceitando as coisas por medo de perder oportunidade. E aí ele traz a ideia do piloto automático invertido, que era o quê? Pare de fazer algo que você considera, se você tem dúvida e você acredita que aquilo não é tão importante, que te dá trabalho, pare de fazer aquilo por alguns dias e observa se alguém vai dar falta, né? Então, ele traz a ideia de uma empresa
que o antigo CEO tinha implantado um relatório mensal complicado e de muitas páginas, que quando o outro entrou, ele achou desnecessário. Então, o que ele fez? Ele parou de emitir o relatório por alguns dias, né, algumas semanas, e ninguém se queixou, ninguém comentou nada. Então, ele viu que aquilo era desnecessário. Então, é uma forma também da gente experimentar e identificar aquilo que é desnecessário. E aí ele traz também como uma outra regra, né, para se ser essencialista, é editar. Então, ele fala que o principal prêmio do Oscar é, sem dúvida, o de melhor filme, e que a melhor montagem, né, há um prêmio bem menos valorizado, que é o da melhor montagem, que é exatamente essa capacidade de editar, de fazer cortes daquilo que é desnecessário. Então, ele conta que, ele fala, né, que o Michael Kahn, ele teve 8 indicações e ganhou 3 estatuetas pela capacidade de cortar. Então, ele que faz a edição de todos os filmes do Steven Spielberg, e ele já fez né, a edição do Resgate do Soldado Ryan, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, A Lista de Schindler, Lincoln, dentre vários outros. E ele coloca que o editor, ele faz o que ele faz, né? A ação de editar envolve cortar, eliminar tudo o que for trivial e desimportante ou irrelevante. Então, é uma arte essencialista, né? E quais seriam os talentos de um bom montador, né? Então, ele traz que o bom montador torna difícil não ver o que é importante, porque elimina tudo, menos os elementos que definitivamente precisam estar ali. Então, ele traz a ideia de que nós também precisamos ser um editor na nossa vida, né? Aumentando a nossa capacidade de focar no que realmente importa. E isso dá espaço para as relações e as atividades mais significativas florescerem. A gente desenvolver a capacidade de remover tudo o que distrai, né? E tudo o que é desnecessário. E ele traz, achei interessante, que ele traz que a raiz latina da palavra decisão, né? O cis significa cortar ou matar. Olha que interessante, gente. Decisão significa, decidir significa eliminar uma série de outras coisas, porque você está optando por uma, né? E aí ele fala que esse Stephen King, ele traz a ideia de que o seguinte: escrever é humano e editar é divino. Olha que interessante. Então, ele coloca que nós precisamos de desenvolver a capacidade de condensar. Condensar nos permite fazer mais com menos, né? Então, ele traz como exemplo essas casas japonesas, né? Onde os espaços são pequenos. Então, as coisas têm uma versatilidade muito maior. Uma mesma parede onde você pode projetar um filme, você pode, às vezes, usá-la para outra coisa, né? As camas, muitas vezes, elas são suspensas, né? Da ideia de ser uma parede, daí a pouco você abaixa ela. Então, no sentido de você condensar, né, que não significa fazer mais ao mesmo tempo, significa simplesmente desperdiçar menos. Depois ele fala a importância de corrigir, né? Então, se você está vendo algo que não está bom, corrija, né? Vai lá e faz aquilo que você acha que é importante. E aí ele conta que esse Michael Kahn, ele entendia o propósito, né? O que o Steven Spielberg queria com aquele filme, qual a ideia principal que ele queria passar. E a partir daquilo, ele ia corrigindo as edições por conta própria.
Muitas vezes ele fazia coisas até que o próprio Steve Spielberg não tinha falado, mas por ele ter entendido o propósito daquilo, ele sabia que aquilo precisava ser modificado. Então, ele vai trazendo sugestões para que isso aconteça, para que você possa editar, e nos convida a ser um grande editor da nossa vida. Uma outra parte que ele traz é o de limitar, a liberdade de estabelecer limites. O não é uma frase completa. Então, ele traz que estabelecer limites pode gerar problemas no início, quando você diz não para um colega de trabalho, quando você diz não, às vezes, até mesmo para um gestor que às vezes te pede para trabalhar no final de semana e você não coloca limite. Fala assim, olha, eu já me comprometi, eu já tinha um outro compromisso. A pessoa, às vezes, pode ficar chateada com você no início, mas daí a pouco ela vai gerar um respeito, né? Então, ele traz exemplos, né, de uma pessoa que tinha um projeto e paralelamente, ela estava organizando o casamento dela. E que ela ficou o final de semana inteiro trabalhando de noite no projeto para ficar livre, ter o tempo para ela. E aí, quando ela entregou o trabalho, a chefe dela ficou tão feliz que passou um outro trabalho grande para ela. E aí ela falou assim, olha, eu não posso fazer, porque eu me empenhei no meu final de semana para poder cumprir e entregar isso aqui, exatamente porque eu precisava do tempo. Porque eu vou casar, nananã. Então, no primeiro momento, a chefe dela ficou com raiva, achou um desrespeito, um absurdo, mas depois ela entendeu. Então, é lógico, gente, que nem sempre vai dar certo, nem sempre todo mundo vai entender, principalmente no trabalho, pode ser que isso leve realmente a uma demissão, ou o que for, mas o preço por não estabelecer limites também, muitas vezes pode ser muito mais caro do que o preço de estabelecer, porque uma vez que você acostuma, por exemplo, ele traz esse exemplo, a trabalhar num sábado ou num domingo, né, e você não põe limite, olha, eu já me comprometi com a minha família, já decidi que esse tempo eu vou estar com eles, a não ser que seja uma coisa emergencial e que isso fique claro, né? Se você não põe limite no início, você nunca mais consegue pôr limites, e aí é como se você fosse uma pessoa mal agradecida, uma pessoa que não colabora. Então, é muito importante você conseguir estabelecer limites, que por mais difícil que seja no início, isso gera respeito para dos outros. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. E aí ele traz a ideia do prevenir, né, a vantagem injusta. E aí ele coloca, dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras horas afiando o machado. Então, ele traz a ideia de que nós devemos cuidar, né, de tudo aquilo que vai facilitar, né, ou que você fazer uma gestão dos riscos, das situações que podem atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho. Então, tem até uma história, né, de 2 caçadores, um jovem, musculoso, né, e ele, o jovem musculoso, cheio de energia, você via que ele não parava era uma disputa, deixa eu explicar direito, uma disputa entre 2 caçadores, um jovem, másculo e forte, e um senhor mais velho. E aí, era para ver quem é que ia conseguir cortar mais árvores no mesmo tempo. E aí todo mundo, obviamente, falou, não, é lógico que é o jovem, olha os músculos dele, olha o tanto que ele é mais novo, mais energia e tal. E esse jovem, ele não parava o tempo inteiro, durante as 4 horas, ele só batendo o machado, e o outro mais velho, ele batia o machado, e de quando em quando ele parava. Aí depois ele voltava a bater, e de quando em quando ele parava. E aí as pessoas, só pelo barulho do machado, falaram assim, nossa, obviamente que o mais jovem
conseguiu tirar muito mais e cortar muito mais madeira. E na hora que eles foram ver, o senhor mais velho tinha cortado muito mais, né? E por que isso? Porque a cada vez que ele parava para afiar o machado. Então, não basta simplesmente ter a força e a energia para fazer aquilo que precisa ser feito. É preciso se cercar das coisas que realmente podem te potencializar, né? Para você desempenhar a sua atividade. Então, ele fala que o essencialista, ele prevê, ele planeja, ele prepara-se para as contingências, ele espera o inesperado, ele cria uma margem de segurança para lidar com imprevistos, né? Então, ele traz essa ideia de que ele se prepara de uma maneira abrangente, né, para lidar com os imprevistos. Depois ele traz a ideia do subtrair, produza mais removendo obstáculos. Então ele coloca que para obter conhecimento, você acrescente coisa todos os dias, mas para obter sabedoria, subtraia. Isso aí é uma mensagem, uma fala do Lao Tse. E ele traz o seguinte, que qual máquina tem maior fila? Ele traz a ideia de que ele foi conduzir um grupo de escoteiros e os meninos andavam em velocidade muito diferentes, que chegava a dar uma distância de 1 quilômetro entre o mais veloz e o menos veloz. Então, ele tentou várias estratégias, né? Ou de mandar o grupo que andava mais rápido parar para esperar, para juntar, e daí todo mundo caminhava. O menino... todo mundo seguindo o menino mais lento para ficar junto, e aí era complicado. E aí ele falou assim, olha, eu tenho que identificar quem é o menino mais lento, né? Aí ele identificou, pegou esse menino, tirou a mochila dele para ficar mais leve a caminhada dele, ou seja, ele criou estratégia, dividiu em pequenos grupos, né, de velocidade, colocou pessoas que eram velozes perto dele para estimular o passo. Então, ele fez várias estratégias para tornar o grupo homogêneo e fazer com que aquele que gerava o déficit no grupo pudesse acompanhar. Então, a mensagem que ele traz é a seguinte: né, quando você está com dificuldade, a pergunta é: qual é o caminhante mais lento, né, do seu trabalho ou da sua vida? Qual é o obstáculo que te impede de alcançar o que é importante? O que está agarrando? O que está te impedindo de chegar lá? Né? Identificar e remover sistematicamente essa restrição é o que vai te conduzir, né, a reduzir de forma significativa o atrito que te impede de executar o essencial. Né? Então, é a gente ter esse olhar para identificar o que está me impedindo, me atrasando, travando o meu passo. Então, ele coloca que o não essencialista, ele empilha soluções rápidas, e o essencialista, ele remove obstáculos ao progresso. O não essencialista, ele faz mais, e o essencialista, ele produz mais. O essencialista produz mais, traz à frente, removendo mais em vez de fazendo menos. Então, ele fala, olha, tenha clareza de objetivo, identifique o caminhante mais lento, né? E remova esse obstáculo. Esse é o nosso papel. E aí, por fim, ele traz a ideia, né, de que faça a cada dia algo que o aproxime um pouco mais de um amanhã melhor, né? Então, ele traz a ideia de que começar pequeno comece pequeno para você ir obtendo maiores resultados, ao invés de começar com uma meta grande e obtendo pequenos resultados. Então, ele traz a ideia de que, ao invés de você focar numa grande vitória, foque em pequenas vitórias, né? Foque em fazer
a cada dia um degrau. Quando você olha, né, e isso é muito claro, gente, quando a gente foca no objetivo final, né, no nosso Everest, vamos dizer assim, a montanha é tão alta que nos parece inacessível, e você tem que gastar uma energia gigante para poder alcançar esse objetivo. Obviamente, né, tendo aí uma meta gigante, você não vai conseguir subir o seu Everest em um dia, em uma hora. Então, você vai ter um objetivo gigante, gasta uma energia gigante para alcançar um resultado pequeno. E isso é frustrante, e isso te dá uma sensação de fracasso, de incapacidade. Então, ele traz exatamente o contrário. Olha, ainda que você saiba para onde você está indo, tenha metas pequenas e vá alcançando a cada momento a sua meta, e porque através das pequenas vitórias, isso te dá. Primeiro, você cria o hábito da constância e da repetição. E são esses movimentos, né, que vão te levar em qualquer lugar onde você queira, né? Olha, é constância e consistência. Você ser consistente naquilo que você faz, naquilo que você acredita e repetir aquilo todos os dias, né? Então, quando você alcança a cada período de tempo, pequenas vitórias, isso vai te dando mentalmente o vislumbre de que você pode alcançar vitórias maiores. Nós vimos isso também no Poder do Hábito, quando a gente falou dos hábitos angulares, né? Que à medida em que você muda um hábito angular, você vai mudando hábitos periféricos. E quando você começa a valorar as pequenas vitórias, né, e celebrar as pequenas vitórias, aquilo vai te dando a perspectiva, né, de que vitórias maiores podem ser alcançadas, e você se empenha naquilo, e você se sente capaz e potente de realizar essas vitórias maiores. Então, fechando, né, esse livro, ele traz a necessidade da gente criar uma rotina de excelência. O Paulo Vieira traz muito isso, né? Fazer agenda da vida extraordinária, porque, gente, porque o sucesso, ele acontece a cada dia. Se você tem uma rotina extraordinária, ou seja, além do mediano, do medíocre, né? Que é extraordinária, ou seja, está além do que se faz comumente. Se você cria uma rotina desse nível, os seus resultados também vão ser extraordinários. Por quê? Porque se você faz todo dia algo que te aproxima do seu objetivo, algo focado naquilo que você quer, com clareza, né, com foco, necessariamente os seus resultados vão ser da mesma qualidade, né? Não adianta você ser medíocre e querer resultado extraordinário. Não adianta você fazer 10 e querer ter resultado 20, porque isso não vai acontecer. Mas à medida em que você cria uma rotina, né, que te possibilite ser todos os dias uma pessoa melhor, fazendo algo que te aproxima daquilo que você quer, consequentemente, você vai ter resultados também mais próximos daquilo que você quer. Então, gente, esse livro, ele nos traz vários hábitos, várias práticas, né, que nós podemos adotar na nossa vida para gerar resultados maiores e melhores para nós, e sempre com o intuito não de fazer mais, mas de fazer melhor, dizer não para aquilo que não soma na minha vida, que não me agrega, que não me leva àquilo que eu quero, mas poder. Sim, né? À medida em que eu digo não para aquilo que não me acrescenta, eu tenho a capacidade de focar naquilo que realmente vai mudar a minha história, vai me impulsionar
aquilo que eu mais desejo. Então, com isso, a gente fecha a leitura do livro Essencialismo. E agora eu abro para vocês comentarem o que chamou a atenção de vocês no estudo de hoje ou no estudo do livro, o que vocês gostariam aí de acrescentar, de comentar. A palavra está aberta. E se vocês gostaram do livro também, né? Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu gostei, sim, no início eu tive dificuldade, mas esse finalzinho fechou muito. Eu gosto das pequenas vitórias às grandes. Então, isso vai dando assim, uma alegria. No meu caso, assim, eu falei assim, eu consegui, nossa, eu consegui fazer isso, se eu insistir, mas quem sabe eu consigo mais um pouco. Então, isso assim foi muito bom. Então, eu gosto muito de ditado popular, coisa assim, que eu sinto que por trás tem ensinamento muito grande. Então, eu lembrei de um ditado que fala assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, é um pouquinho aqui, é um pouquinho, é um desafio diário, mas no final você fala, nossa, eu dei conta, se eu dei, aquele te lança para algo mais. Então, isso foi muito gratificante. É só isso para não atrapalhar para as outras pessoas falarem, mas foi muito bom. Obrigada, que bom, Nara. e a todos. Maravilha. Vânia, pode falar. Eu achei interessante no final aí, que para mim é um aprendizado, né? Porque a gente tem, eu pelo menos, né? Tem o hábito só de resolver problemas, a gente esquece de comemorar, né? As pequenas vitórias. Só está focado em, agora qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Só resolver problemas, como se a vida fosse resolver problemas e tudo se resolveu não tem valor nenhum. Eu achei interessante, né? E também acho que ele é uma mistura um pouco, né, do essencialismo em relação à questão do mindset, né? Que a gente às vezes confunde essa questão se você está tendo mindset fixo ou você está focado no seu resultado. Isso é uma coisa assim que é difícil às vezes para mim de enxergar, entendeu? Ainda sinto dificuldade. Se você está com mindset fixo ou se você está focado no resultado, não entendi. Se eu estou focado no objetivo ou estou tendo mindset fixo de querer atingir aquele objetivo de qualquer forma, entendeu? Entendi. Aquela ideia de você estar sendo persistente ou insistente, né? Essa é a dificuldade que eu tenho. Entendi. E isso realmente é um limiar que a gente muitas vezes... Está fora do ar mesmo. Vânia, Oi. fecha seu microfone, por favor. Não, a outra Vânia. É tão interessante essa fala sua, Vânia, porque muitas vezes a gente tem dificuldade entre saber o limite do insistir e do persistir, né? Eu mesmo na minha empresa, eu tive essa dificuldade, até que chegou um ponto que eu falei, não, eu não vou correr esse risco, né? Por muito tempo, eu fui insistindo. Quando você insiste, eu quero trazer, né, a ideia, o persistir é você tentar de diversas formas diferentes e ver se alguma delas, porque a gente precisa fazer essa análise. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vi tudo? O que eu não observei? O que eu poderia ter feito diferente? Isso é fundamental para a vida, para o nosso crescimento, para a gente poder fazer as coisas darem certo. Mas você fazer sempre da mesma forma, manter-se do mesmo jeito e querer que as coisas deem certo, isso é teimosia, isso é insistir, não é persistir, né? Aquela coisa da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, só que tem hora que isso gera mais prejuízo, né, do que vitórias, vamos dizer assim. Então, a gente precisa de ter essa clareza e muitas vezes trocar ideia com outras pessoas, né? Conversar sobre o assunto, ver se você está abrindo a mente para formas diferentes de agir, né? Ou se você está sempre na mesma toada, tendo os mesmos resultados e mesmo assim não abrindo mão do osso, né? Eu não largo esse osso por nada. Então, a gente precisa de se perguntar e muitas vezes compartilhar com outras pessoas para nos ajudar
a ver, porque muitas vezes estamos envolvidos ali, né, na situação, no processo. E isso que você falou sobre celebrar pequenas vitórias é tão importante, gente, até agora abrindo um leque aqui, quando nós celebramos as pequenas vitórias, nós estamos criando crença de capacidade e merecimento, principalmente crenças de merecimento. Quando você... eu tenho algumas clientes que tudo que elas fazem, grandes conquistas, não tem valor. Olha, não se apega a isso não, porque a vida não é só coisa boa, não. Né? Não fica aí felizinha, não, porque daqui a pouco vem uma paulada. Olha a mentalidade, né? De o quê? De focar. Qual que é o outro problema? Eu só foco no que... Não, e agora? O que vem pela frente? Porque quando você pensa isso, primeiro, você já está plantando o problema para chegar, porque é o que você acredita, né? Que eu sou só uma solucionadora de problemas. E quando você celebra a conquista, a alegria, a realização, você começa a usufruir e a se emaranhar com uma outra realidade e vai criando crença de merecimento, que é o quê? A gente só substitui uma crença por outra, né? Não tem um gap, não, eu vou apagar essa crença, vai ficar um vazio. Não, tudo está aí na nossa mente. Eu preciso de o quê? Ir pondo no lugar, né? Criando, igual falei, tem a estrada pavimentada que a gente já passa há anos. Eu vou começar a criar através da celebração, de focar nas pequenas vitórias, eu vou começar a criar um caminho de estrada de terra, que de tanto eu passar, cada vez que eu celebro, eu estou passando, que daqui a pouco aquele caminho também já se abriu e vai sendo pavimentado aos poucos. Alguém mais quer... Você quer falar mais alguma coisa, Vânia? Não, é isso mesmo. Obrigado pela fala. Ótimo. Dani, eu quero comentar essa história que você contou do lenhador. Meus filhos estudavam no Magno e todo mês tinha uma reunião para ajudar os pais, reunião de pais com ajuda na educação, na criação de filhos, né? Adolescentes, na época era adolescentes. Aí teve um mês que um psicólogo foi e ele falou dessa história, mas ele colocou uma proposta assim, porque filho adolescente é uma canseira, né, para a gente, assim, aquela lida, então a gente às vezes fica sem paciência, sem saber o que faz, né? E aí ele falou da importância da gente estar com o nosso machado amolado no dia a dia. Então, aí nessa época ele falou o que é esse machado para os pais. É um lazer, é cuidar da gente, para ficar mais leve o nosso dia a dia. Porque enquanto a gente está ali focando só naqueles problemas e querendo resolver, não posso, não tenho tempo, não vai dar. Não, você tem que parar um pouco, cuidar de você para ficar mais leve o seu dia a dia. Então, nesse ponto também, eu adoro essa história. Eu acho que essa história é super verdadeira e funciona mesmo, né? Porque de vez em quando tem que dar uma parada, né, para recarregar, senão fica dando machado cego, não vai dar em nada, né? Isso mesmo, só gasta o nosso esforço, o tempo, né? Uma energia muito maior com resultados baixos. Muito bom, Vânia. Eu gostei muito, Vânia. Eu vou sair agora, adorei o livro e espero gostar do outro também, tá? Combinado. Obrigada. Obrigada a você, Dani. Tchau, tchau. Mônica. Oi, bom dia. Eu gostei dessa parte de focar nas pequenas vitórias, que também te dá a possibilidade de reorganizar a rota, né? Redirecionar. Que na hora que você vê que determinada atitude não está funcionando, não está te dando o resultado, você pode parar, refletir, reorganizar a tua rota para poder atingir as outras pequenas vitórias. Eu achei interessante. Muito bom. Gratidão por compartilhar. Alguém mais, gente, quer falar? Então, pessoal, vamos tirar uma foto do nosso último dia desse livro. Todo mundo abrindo a janelinha. Cadê todo mundo? Quero todo mundo bonito, rindo, de janela aberta para a gente tirar uma foto. Apareceu as margaridas aí. Eu nem vi que você estava aí, Rosana, que bom. Kátia, Regina, Nara, Giovanni, Vânia.
Ó, sorrisinho. Sorrisinho, todo mundo. Tem gente que não está querendo abrir janela, não? Gente, muito bom. Já falei aqui para você. Ah, a mamãe abriu agora, deixa eu tirar mais uma, então. Muito bem. Aí, 1, 2 e já. Gente, eu falei para vocês, então, que na próxima terça-feira, nós já vamos estar, todo mundo, né, no Clube da Assinatura, a partir do próximo encontro, e nós vamos começar o livro O Segredo da Mente Milionária. Como eu disse para vocês aqui no início, eu escolhi a gente focar nesse livro para a gente mudar a mentalidade de prosperidade, de merecimento, de abundância, como um todo na vida, não só financeira, embora o livro traga a perspectiva financeira, mas é um livro, gente, maravilhoso, vocês vão amar. Ele fala muito de crença, que é exatamente os programas que estão rodando na nossa mente e que a gente precisa de mudar esse mindset para a gente poder expandir, né? E acreditar que a gente pode, que a gente merece alcançar coisas muito maiores. Então, bora comprar esse livro, todo mundo, para acompanhar a leitura junto comigo. Tá bom, gente? Então, na próxima terça, nós já vamos começar o segundo livro. Ó, beijo para vocês, até lá, tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui para a gravação.